Boa tarde a você que acompanha a segunda etapa da audiência pública do Projeto de Lei 2741 de 2020, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2021, do município de Cândido Mota. A primeira audiência pública foi realizada às 15 horas do dia 10 de junho, onde ficou estabelecido que hoje estaríamos realizando a segunda etapa, que vai ficar disponível no site da Câmara, do YouTube e no portal da Transparência. Convite para audiência pública. A Câmara Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, convida a comunidade candinomotense para participar da audiência pública nas fases de discussão e aprovação que, devido aos dispositivos legais de saúde sanitários, em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19 e em face do isolamento e distanciamento social, decide realizar a audiência pública da LDO 2021 em duas etapas por meio do dispositivo social da internet, o YouTube. Então, foi realizado no dia 10 a primeira etapa, hoje realizamos a segunda etapa, agora às 15 horas, que tem como objetivo responder às perguntas e dúvidas enviadas à Câmara, através do site câmaracandidomota.sp.gov.br ou ouvidoria, ou mesmo entregue aqui, o que não aconteceu até o momento. Não recebemos nenhuma pergunta, o que nos faz ter a impressão de que o material apresentado na primeira etapa, o tutorial, foi o suficiente para o entendimento daqueles que procuraram estabelecer um conhecimento sobre essa peça, a LDO. Como podemos ver aqui, é um mapa estatístico de visualizações, são 63 e 23 espectadores únicos. Essa informação foi fornecida pelo nosso TI, técnico de informática, o servidor Marcos Castilho. E agora, de forma externa, nós podemos entrar, entramos lá no YouTube e apresenta 62 visualizações. Como não houve perguntas, nós achamos por bem informar o cidadão com relação à parte de colaboração dos servidores, tanto estaduais, federais e municipais, no enfrentamento da crise da Covid, nesse mal que nos assola. Então, foi publicado no Diário Oficial, em 28/5, a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. Ela estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19. Altera a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Parágrafo 1º. O programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas. E tem suspensão do pagamento das dívidas contratadas entre, de um lado, a União e de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº 9.496 e na medida provisória 2.192/70, de 24 de agosto de 2001. De outro lado, a União e do outro, os municípios, com base na medida provisória 2.185/35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017.
Né? No item 2, né, reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito nos termos do previsto no artigo 4º dessa lei complementar e, né, no 3, entrega de recursos da União na forma de auxílio aos estados, ao Distrito Federal e, no que nos, né, interessa, aos municípios no exercício de 2020 e em ação de enfrentamento ao coronavírus. As medidas previstas no inciso 1º do parágrafo 1º são de emprego imediato, ficando a União autorizada a aplicá-los aos respectivos contratos de refinanciamento, ainda que previamente a celebração de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes. Né? Com a queda de arrecadação, com a demanda alta pela saúde, né? Então o momento é crítico. E na parte, agora nós vamos entrar na parte que vai demonstrar a contribuição dos servidores para que esse momento possa ser vencido com, né, o auxílio de todos. Né? No artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19 ficam proibidos, ou então, né, reforçando, vai ficar proibido, até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. Né? Se estiver movendo alguma ação anterior e essa se encerrar, não tem o que fazer. No item 2, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 3. Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Ou seja, o objetivo primeiro é o aumento de despesa, que fica tudo em suspenso, né? Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarrete aumento de despesas, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. Né? É uma questão de segurança. Item 5. Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. 6. Criar ou majorar auxílios, vantagem, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros do poder do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores empregados públicos e militares ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade. 7. Criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvados expostos nos parágrafos 1º e 2º. 8. Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observado a preservação do poder aquisitivo, referido no inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. No máximo pode acontecer o reajuste e a revisão geral anual, né? Que deve ser aplicada também ao salário mínimo, é um critério. Então aqui é onde, né, vai impactar bastante no caso do servidor público, porque vai ficar em suspenso até 31 de dezembro de 2021 a contagem de tempo. O 9, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmios e demais mecanismos equivalentes
que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e qualquer outros fins. Ou seja, o benefício que a cada 5 anos, ali no caso tem o anuente também a cada ano, 1%, a cada 3 anos 3%, a cada 5 anos 5%, a licença prêmio que advém de cada 5 anos, o servidor público tem direito a 3 meses de licença prêmio, isso tudo fica suspensa a contagem, ou seja, fica postergado para que a contagem comece só daqui a 19 meses, tá? Ou seja, só a partir de 1º de janeiro de 2022. O dispositivo nos incisos 2, 4, 7 e 8 do caput desse artigo não se aplica às medidas de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. O pessoal que está trabalhando na pandemia, eles não são atingidos por esses dispositivos. O dispositivo no inciso 7 do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que, em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de execução por período superior a 2 exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes e, não implementada a prévia compensação, a lei ou ato será ineficaz, sem eficácia, enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. A lei de diretriz orçamentária e a lei anual poderão conter dispositivos ou autorizações que versem sobre a vedação prevista nesse artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedado qualquer cláusula de retroatividade. Parágrafo 4º. O dispositivo nesse artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição de enquadramento. Parágrafo 5º. O dispositivo no artigo 6º do caput desse artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionadas às medidas de combate à calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, que é mais do que merecido, Esses profissionais que estão na linha de frente, não poderiam ser prejudicados por qualquer ato nesse momento. Parágrafo 5º, nós estamos voltando, mas é fundamental, mas é mais propício que seja apresentado aqui. A União entregará na forma de auxílio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios em 4 parcelas mensais e iguais no exercício de 2020 o valor de 60 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid e para mitigação de seus efeitos financeiros da seguinte forma: 10 bilhões de reais para ações de saúde e assistência social, sendo 7 bilhões aos estados e ao Distrito Federal e 3 bilhões aos municípios. 50 bilhões de reais da seguinte forma: 30 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal e 20 bilhões de reais aos municípios, em 4 parcelas mensais iguais. Então, vai ter que estar recebendo esse reforço para vencer esse momento tão difícil. Aí que está os estados e as transferências, o programa federativo. Se nós formos olhar para o estado de São Paulo, será 6.616.311.017,89, dividido pelos municípios. Aqui nós temos breves considerações sobre a Lei Complementar número 173, é uma matéria, conforme o endereço ali em cima, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Sérgio Siqueira Rossi, que fala a respeito dessa implantação dessa lei e da sua eficácia e alcance.
No mais, a gente encerra por aqui dizendo que vamos fazer uma ata e essa ata também ficar disponível no site, né? Conforme podemos ver no site de transparência da Câmara. Nós agradecemos, nos colocamos à disposição e desejamos um final de tarde e tudo de bom a vocês.